Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, tormentos, perrengues e pedras no caminho. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Canja Especial Flu. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, bem-vindos. Está começando então mais uma edição do nosso Sarau Elétrico, hoje em versão Power Trio. E aí, galera, beleza? Tranquilo? E aí, estamos aí. Fico sempre pensando se nessa versão Power Trio, esquecer nessa versão não, o que cada um de nós tocaríamos nessa versão Power Trio, né? Pois é, né? Tu diz o instrumento ou a música? O instrumento, assim, quem é que seria o baterista? Eu adoraria tocar baixo. É o instrumento que eu acho mais legal. Como eu acho legal aquela coisa do como ritmo. O professor Fischer já mostrou seus dotes de vocalista, então o professor Fischer vai tocar guitarra e vai cantar, eu vou ficar na bateria. Sou o frontman. Tá, então tá fechado. Tá fechado. Pô, pena que não tem... Mick Jagger, uma vez eu falei que o professor dando aula era que nem o Mick Jagger no palco, Paraná, lembra? Eu fiz numa orelha de um livro do professor. É verdade. Eu já imaginei o professor rebolando que nem o Mick Jagger. Frontman. Tá fechado. Eu tive meus dias de reunião dançante. Naquele tempo chamava reunião dançante ainda, né? Então... Tu era pé de valsa? Não, pé de valsa é uma geração anterior. Eu dançava, mas era pouco, assim, eu mais ia para ficar lá, sabe? Escorando a parede, assim. Encostado ali, né? Encostadão, pá. Dando movimento e tal. O que nós ia falar mal mesmo, Kátia? Eu quero falar muito mal hoje. Eu queria começar falando mal do Zafari, tá? Eu tenho um problema. Eu acho que o Zafari, assim, eu me lembrei também daquele texto do Galera da semana passada, né? Que os caras encontram o plástico com o esquilo e barará. Ela é muito boa, né? Cara, os caras abrem uma droga de um supermercado em cada esquina, entendeu? Eu queria muito não poder prescindir do Zafari. Mas aí eu fico tentando vou nos outros, assim, só tem marca diabo, tu vai comprar o troço que tu gosta, que tu usa, não tem. Só tem uns troços meio genéricos. O que me irrita mesmo é esse troço eucalipto, assim, entendeu? Onde eles entram, não se cria mais nada. Mas isso. Os caras acabam com o comércio de rua. Mas, claro, eles abrem um em cada esquina, entendeu? Porque para eles a lógica nunca vai parar. E eles pagam mal os funcionários, entendeu? E essa coisa de terra arrasada, isso me irrita muito. Então, eu vou pedir para os nossos telespects, já começamos bem hoje, que quem tiver, assim, indicação de onde comprar, porque não adianta na mercearia, porque aqui onde eu moro não tem mercearia. Esse é o meu problema também. Aqui, onde eu moro tem um superzão aqui, o resto nada. Aqui eu moro no centro, tem Center Shop, mas, só tem marca diabo, entendeu? Tu não acha nem a comida do gato, não tem, tia. Aí, não sei onde ir. Eu quero ir, no Carrefour eu também não vou, né? Não, é bravo. Eu tive, o Diego também teve, né? Eu morei 1 ano lá em Paris e tinha supermercado, mas era cheio de comércio de bairro, entendeu? Assim, de onde eu estava, onde a gente morava, se eu andasse assim num raio de 3 quadras em volta do prédio, tinha, sei lá, 6 padarias, por exemplo. Isso porque o Zafari não tem em Paris. Porque se tivesse um Zafari lá, não ia ter nenhuma, né? Nenhuma mercearia. É uma merda isso. É uma merda. Então, poxa, e aí também quando tu vai numa mercearia, difícil ser mais caro que o Zafari, né? Cara, eu fui comprar coisa assim básica, tipo óleo para cozinhar. O óleo mais vagabundo, o óleo custava no começo da pandemia R$3 e alguma coisa. Agora é 10, caramba, sabe? Puta que pariu, tia. De quem mais nós vamos falar mal? Vamos falar mal mais. Panvel. A Panvel é legal dentro de todo o Zafari tem uma Panvel, né?
Mas Não- a não tem Panvel como- agora tem a São João que meio que acabou com eles, entendeu? E não é que acabou, que a São João vende muito mais barato, mas também tem uma em cada esquina. Mas só assim para combater. Pelo menos na Panvel eu não vou mais. Agora, onde é que eu vou fazer as compras? Escrevam para Kátia@radioelétrica.com quem tiver uma sugestão. Aliás, eu acho que isso podia ser um movimento de todos os gaúchos, né? Como A dizem favor aquela... do comércio de rua, a favor do A favor do comércio. comércio, do pequeno comércio, entendeu? Dos gringos que abrem ali o armazém e que estão sempre abertos, né? Enfim, no perrengue, quando tá duro, vai lá e pendura, coisa que o Zafra nunca vai Agora, fazer por ti. falando em Kátia@elétrica, rádio, não, Kátia@rádio.com, esse também é o Pix. É o Pix, aí, professor. Queridos assistentes aí, parceiros, amigos, clientes, fornecedores que se interessarem em mandar uma graninha aqui para o povo. A gente Uma agradece. grana que serve para a gente pagar cachê e para pagar os custos aqui da coisa. Eu fico muito feliz, assim, por exemplo, aquela vez que a Marisa Rothenberg participou, ela disse que ela estava com, assim, a coisa artística dela meio parada por causa da pandemia, ela não pilhou de fazer vídeo e tal. Depois de ter participado, ela disse que foi super pilha. E a Tati Portela, que fez a Cândida da semana passada, me disse que foi a primeira vez, ela perdeu o medo de tocar em público, porque ela achava que não tocava nada, então ela sempre tinha alguém para acompanhar. E eu achei o máximo, que ela toca bem, ela canta super... Pô, foi o máximo. Então, eu fico bem faceira, assim, da gente poder... Legal. Né? Bom, o Pix está aí, Kátia@radioelétrica.com, para colaborações, ajuda, ingressinho, tem a conta do Banco do Brasil, e também vocês podem mandar sugestão de onde comprar, e a gente podia fazer um movimento, porque não é possível, chega, sabe? Vamos botar, porra, não dá, chega. Monopólio sempre é uma merda, né? Sempre é uma merda, sempre é uma merda. Bom, o tema dessa semana foi uma sugestão do professor, porque também não é mole ficar arranjando tema toda semana, né? Aí o professor disse que andou lendo, né, ensaios e reflexões sobre esse tormento, a frase que o professor escreveu assim, esse tormento chamado Brasil, né? Que é o nosso tormento, né? Eu estou lendo mesmo, e lendo um monte de coisa bacana. Eu acho que até a palavra tormento nasceu daqui, ó, desse livro aqui do Luiz Maurício Azevedo, Estética e Raça. Estética e Raça, ensaio sobre a literatura negra, da editora Sulina, do Luiz Maurício Azevedo, nosso camarada aí, né, o editor da editora Figura de Linguagem. E, enfim, eu estou lendo assim com lupa, eu já li o livro, né? Estou lendo agora com lupa porque eu quero fazer uma resenha. Aí eu já disse para o Luiz Maurício que eu quero fazer uma resenha brigando com ele. Não vou fazer só uma resenha a favor, entendeu? Tem que ser para criar atrito, né? Na verdade, eu gosto muito do livro. Eu já até falei aqui uma vez, o livro tem um deboche, o tom do Luiz Maurício debochado, assim, é da melhor qualidade. E aí tem uma passagem que ele fala de um livro que é o livro do doutorado dele. O Luiz Maurício fez doutorado na Unicamp, com um sanduíche decisivo na vida dele em Nova York. Então, ele foi, no tempo em que ainda tinha bolsa de estudo e tal, aproveitou bastante, e ele estudou um livro chamado O Homem Invisível, do Ralph Ellison, um escritor norte-americano negro, livro publicado em 1952, que começa com esse mote do homem invisível, quer dizer, aliás, a primeira frase do livro é essa: eu sou um homem invisível, assim, que não é visto pelos outros, não se sente visto, enfim, todo o tema da discriminação, do racismo e blá, né? Então, eu vou ler um trechinho de um artigo que se chama O Livro Invisível. O nome do livro é O Homem Invisível. Escrito por um escritor negro em um tempo em que todos os escritores eram brancos, O Homem Invisível é um dos livros prediletos do ex-presidente Obama e de uma extensa lista de lideranças intelectuais afro-americanas. Aí diz que teve edições do Brasil, a partir de 90 e tal. Bem, ele não ganhou, quando saiu, né, aqui no Brasil, ele não ganhou resenhas dos principais suplementos literários do país. Não foi destaque nos vídeos dos booktubers famosos. É, no Brasil, um livro invisível. O brasileiro, esse ser que existe para dificultar a vida dos sociólogos,
Essa é muito boa. Muito bom. Para dificultar a vida dos sociólogos, faz o que pode para preservar seu delírio de democracia racial. Como tenho poderes paranormais, consigo ver daqui onde estou o cidadão médio. Tênis, óculos escuros, camiseta da seleção brasileira, argumentando de forma desmiolada. Aspas para o homem médio brasileiro. Racismo não é uma preocupação nossa. Falar que tem racismo aqui é macaquice, quer copiar os americanos, sabe? Aqui é diferente. Aqui o preconceito é social, só. Pode ver, os negros são tratados como se fossem seres humanos. Porque então a gente ia precisar de um livro cheio de ódio, onde os negros praticam racismo reverso? Aí volta o Luiz Maurício. No país das trevas, as pessoas têm dificuldade cognitiva de chamar as coisas pelo nome. E bem antes de Donald Trump, já haviam inventado um mundo com fatos alternativos, pós-verdades, oxímoros e argumentos construídos sob a égide da ignorância reluzente. Sobre o racismo, criaram sua própria narrativa. 2 pontos. O melhor modo de acabar com ele é parando de falar nisso. Falando do cidadão médio. Então, esse é o tipo de exemplo assim, de um livro bacana, sabe, cheio de energia. Muito bom. São vários ensaios, e o assunto é esse aqui, né? Raça, como é que ela aparece na literatura, o tanto que isso é apagado, o tanto que isso é combatido e tal. E é isso. E é um livro debochado, que é muito bom também. Ah, adorei, eu vou atrás. Muito legal. Muito legal. Tá, Diego, vamos lá. O que tu separou? Olha só, eu vou começar lendo um autor que não é brasileiro, mas eu juro que não é um poema que fala sobre o Brasil também, mas eu juro que isso me parece que fala muito sobre o Brasil, sobre essas coisas que a gente está vivendo e tudo mais. É um poema que eu tenho que agradecer a um aluno meu chamado Lucas Reis Gonçalves, que me apresentou esse poema, de um poeta basco chamado Bernardo Atxaga, TX, sabe? Atxaga. É um poeta que nasceu no início dos anos 50, e está produzindo, eu não sei exatamente quando é esse poema, mas ele parece muito apropriado para a nossa situação. O título do poema, simbolicamente, é claro, o título do poema é A Morte e as Zebras. E ele diz o seguinte: nós éramos 157 zebras a galopar pela planície ressequida. Eu corria atrás das zebras 24, 25 e 26, à frente da 61 e da 62. E de súbito fomos ultrapassadas com um salto pela 118 e a 119, ambas a gritar: Rio, Rio! E a 25, muito feliz, repetiu: Rio, Rio! E de súbito a 130 alcançou-nos a correr e a gritar muito feliz: Rio, Rio! E a 25 deu uma guinada à esquerda, à frente da 24 e da 26, e de súbito eu vi o sol no rio cintilante, cheio de salpicos faiscantes, e a 8 e a 9 passaram por mim a correr na direção contrária, com suas bocas cheias de água e as pernas molhadas e os peitos molhados, muito felizes a gritar: vamos, vamos, vamos! E eu, de súbito, colidi com as 5 e as 7, que também vinham a correr na direção contrária, mas a gritar: crocodilo, crocodilo! E então, a 6 e a 30 e a 14 passaram por nós muito assustadas, a gritar: crocodilo, crocodilo, vamos, vamos, vamos! E eu bebi água cintilante, cheia de salpicos faiscantes e sol. Crocodilo, crocodilo, gritou a 25, muito assustada. Crocodilo, repeti eu, voltando para trás. E correndo muito assustada na direção contrária, colidi de súbito com a 149 e a 150 e a 151, que vinham a correr e a gritar muito felizes: Rio, Rio! Crocodilos, crocodilos! Gritei-lhes eu, muito assustada, com a minha boca cheia de água e as pernas molhadas e o peito molhado. Continuei a galopar pela planície ressequida atrás da 24 e da 26, à frente da 60 e da 61, e de súbito vi um espaço entre a 24 e a 26. Um espaço, e continuei a galopar pela planície ressequida, e de novo vi o espaço entre a 24 e a 26, e de súbito saltei e preenchi o espaço. Nós éramos 149 zebras
a galopar pela planície ressequida, e à minha frente estavam a 12, a 13 e a 14, e atrás de mim a 43 e a 44. Esse é o Bernardo Atchaga. Agora, E eu achei uma cara de Brasil, né? eu ia dizer agora, tá, agora vamos discutir o assunto aqui, fazer um seminário agora. Pois é. Eu não entendi muito Eu bem, até ia trocar o crocodilo por jacaré, né, para ficar mais evidente a questão da... mas não, enfim, para mim a leitura tem um pouco isso, assim, quando a gente está indo, pensa que está indo para um lado, vem a galera com... Vem zebra de tudo que é lado, com todas as numerações. E aí, quando vem, já se acostumou, já se encaixou de novo ali, né? Vai tudo... Não vai tudo bem, mas vai tudo bem, né? Enfim. Mas vai, né? Não vai tudo bem, mas vai. Então, até os próximos crocodilos. Quer dizer, agora a gente está no meio dos crocodilos, né? Mas daqui a pouco a gente vê o rio de novo. Qual é o coletivo de zebra? Pá, não sei. Não lembro. Como é que é? Não sei também, não. Não lembro. E que som faz a pomba? Cáfila é de camelo. Como é que é? Cáfila é de camelo. Cáfila, isso. Nunca mas é que ninguém jamais usou essa. Camelo é mais do nosso universo aqui, né? Zebra é de peixe. Alcateia é de lobo. Isso. Vara de porcos. Vou procurar aqui, peraí um pouquinho, peraí. Não, pode ir. Eu vou, depois tu veio com essa informação que eu acho que é relevante. Tá. Eu vou compartilhar. Eu pensei em começar com um poema da Angélica Freitas, que eu vi no Instagram. E aí, como ela fotografou o manuscrito, eu vou botar aqui enquanto... Deixa eu ver. Tá. Estou cansada de escrever poemas. Eu deveria parar. Cansada do esforço monumental de espremer o sistema nervoso na página, o puro suco da minha existência, licor de mim. Viu que brega? Cair nesse poço de piche que é o poema, afundar, me afogar, para que vejam as bolhas e o rastro de uma agitação na superfície. O peixe não sobrevive ao piche. Viu que fácil? Ninguém me ensinou a nadar. Ninguém me pediu peixe, muito menos piche. Para que insistir nisso? E quando acontece essa dúvida monstra a se apossar de tudo, ainda pensar que é fase e que o peixe é pequeno. Eu represento os tubarões que ainda não chegaram. Pensar assim, botar todas as fichas nesse número é o meu cansaço. Ainda bem que o piche é inflamável e não falta quem risque o fósforo. Eu achei incrível o poema. 20 de julho. Muito bom. Bom, né? Interromper aqui. Pá, eu achei incrível o poema dela. Meio tétrica, assim. Não, mas ele também tem um deboche, assim, né? Que fica no meio termo ali entre... meio... dramático, mas é engraçado e brinca com a situação. Como sempre tem aquele humor dela, que é um humor muito peculiar. Né? Muito bom, achei muito bom. Aqui, esse riscar o fósforo ali no piche, no final. Eu achei aqui, mas é trivial, é manada de zebras. Que sem graça. Porque manada é meio genérico, serve para vários. Depois, búfalos, zebras, vacas e elefantes. Mas, por exemplo, sim, tem coisa para enxame de abelha. Tranquilo. Colmeia de abelhas, cardume de peixes. Mas, por exemplo, uma nuvem de gafanhotos. Nuvem é legal. Uma metáfora. Uma récua de burros. Récua com C, bonito, né? É bonito e tem que ser um R, assim. Esse é bonito e contemporâneo, né? Assim, esse é praticamente o nosso ministério, né? E um chafardel de carneiros. Também. Chafardel, que lindo isso. Dá para comer com merengue até, né? Eu tenho que contar para vocês, já que estamos aqui na coisa da palavra aqui. Lembra que eu falei que eu ia comentar aqui a minha experiência de... Vocês já fizeram teste de Covid, o tal do PCR? Não, nunca fiz. Eu tive que fazer, né? Porque eu fiz um negocinho, um procedimento, e para entrar no hospital eu tinha que fazer.
Aí eu fiz, tá? Tava toda cagada, porque, pô, sabe que tem que enfiar aquele negócio lá, eu sei que é ruim, né? E aí, quando eu sentei assim, e o cara veio com o cotonete, ele falou assim para mim: ai, tu vai sentir assim como se tu estivesse entrando no mar, é como aquela água, assim. Aí passou, aí hoje, aí eu fiquei assim, fiquei com aquela imagem na cabeça e já queria me afogar. Para mim só piora, eu já ia fazer assim. Pô, eu odeio essa sensação da água. Eu achei tão poético, tão bonito, aquilo me tirou o pavor que eu tava do cara machucar, de sair no crânio e tal. Eu achei lindo. E no fim das contas foi assim mesmo? Ou... Foi assim, eu me senti no mar. Foi lindo. Se vocês quiserem, eu mando por direct aqui o lugar onde eu fiz. Não curto praia. O que é o poder da sugestão, né? O que é o poder da... O cara, assim, foi incrível. Ele falou aquela palavra e eu... Tudo mudou. Tudo mudou. Incrível. Um chafardel de emoções. uma loucura. Tá, professor, vai lá. Falando em sugestões, eu comecei a ler esse livro agora aqui, ó. Psiconautas. Marcelo Leite, Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira. Aí. É a história que os caras estão começando a usar droga, estão voltando a usar drogas para estudar, enfim, efeitos positivos, né? E tem muito a ver com coisa de memória, tudo, LSD, maconha. E aí eu não mal comecei o livro, assim, daqueles livros que a gente sabe dar uma... E é bem escrito, uma enormidade, assim, uma coisa boa de ler, muito bom. Esse cara é muito bom, esse Marcelo Leite, ele é da Folha. E aí ele conta aqui uma história de um físico, professor de física, doutor e tal, que se juntou à pesquisa, porque tem gente assim, tem um monte de engenheiro, físico e tal, que se junta com esses neurocientistas. Todo mundo é neurocientista, né? Só que cada um não entra por um lado. Aí ele conta a história desse cara, eu vou ler um trechinho. Primeiro contato do físico cearense Draulio de Araújo, Draulio com D de dado, com o ayahuasca se deu em Ribeirão Preto no dia de finados de 2005. Então, ele tomou o chá, que ele sabe do Santo Daime, né? Ele era professor do departamento de física, foi levado por um aluno de doutorado uma sessão do Santo Daime. Foi isso, né? O festejo de finados começou às 9 da noite e durou até às 7 da manhã. E o físico saiu de lá com uma pergunta: qual é a natureza da realidade? Durante o efeito do chá, Draulio teve visões bizarras com vários elementos de sonho, mas com um senso de realidade exatamente igual ao do momento da entrevista realizada no Hotel de São Paulo para esse livro. Ele disse que a sensação de realidade era a mesma, era delirante, mas a sensação era a mesma. A bizarrice do sonho só é percebida como real enquanto ele dura. E no acordar de quem sonha, ela se dissipa. Não é assim com as mirações do ayahuasca, desculpa, que deixam a impressão de realidade mesmo depois de terminada a viagem. Aí o cara teve essa experiência e resolveu, então, se dedicar a estudar isso aí. Aí eu leio mais um trechinho aqui. Começou a colaborar, então, com um psiquiatra para pesquisar o efeito do chá e o seu potencial terapêutico, mas vê que ele é físico, né? Então o negócio dele é medir, ele quer saber. Bom, daí diz assim: Draulio andava intrigado com a ligação entre o senso de realidade e o sistema visual. O ser humano é um bicho visual, diz ele, né? Curiosamente, as substâncias psicodélicas atuam sobre a visão. Por outro lado, na introspecção do abstêmio, ocorre uma inibição do córtex visual, como se ele fechasse os olhos ao assistir ao filme de sua vida passada e futura e se concentrasse no fluxo de palavras e reflexões. Ao investigar o que acontece no cérebro sob efeito do ayahuasca, o grupo de Ribeirão Preto lá constatou que não há essa inibição, o que, na concepção de Draulio, abriria uma janela para a pessoa enxergar os próprios pensamentos numa tela de TV interna. No caso da ayahuasca, seria essa a gênese das mirações. O possível efeito terapêutico do chá poderia estar associado a esse acesso privilegiado a conteúdos obscuros da mente, como os traumas e a abertura de brechas na ruminação, isto é, a tendência a ficar preso num círculo de pensamentos de teor emocional negativo. Em outras palavras, algo como readquirir a capacidade de zapear entre os diversos canais e redes do próprio cérebro. Isso aqui é só um trechinho que eu estou lendo aqui, mas é super legal. Aí os caras dão exemplos de pesquisas que estão sendo feitas, tipo assim, o livro começa, aliás, com um relato de uma experiência de uso de ayahuasca com depressivos severos.
E o caso inicial é o caso de um pescador. Pescador, entendeu? Pescador, uma pessoa simples, assim, lá de uma praia do Rio Grande do Norte. E o cara estava numa deprê assim há anos. O cara só acordava, comia, dormia de novo, pensava em se matar, não conseguia mais fazer nada. E aí começou a fazer um tratamento. É por isso que eu me lembrei, me associei com o negócio do cara do cotonete aí, Cátia. Uhum. E aqui também é assim, o tempo todo ele conta, o Marcelo Leite conta a história, dizendo assim, mas não se sabe se ele tomou mesmo a ayahuasca ou se ele estava tomando placebo, que eles fizeram aqueles de grupo controle, né? Mas, em todo caso, o cara teve uma melhora assim, absurda. É impressionante, né? Enfim, cérebro. É isso aí. É um livro muito bacana. Psiconautas, aí preciso comprar. E é dessa editora maravilhosa chamada Fósforo. Isso, tu já tinha. E tu sabe que aquele podcast que eu já recomendei aqui algumas vezes, o Rádio Escafandro, tem um episódio que é Conspirações Psicodélicas em Busca de Cérebros Livres. E aí são cientistas, lá no Nordeste tem as universidades de lá, trabalham muito, tem Rio Grande do Norte também, Natal. Então, e aí eles falam de várias substâncias, além da... Eu sempre falei ayahuasca, mas mas eu vou continuar falando ayahuasca, tá, agora eu falei certo, né? LSD, como é que é? Psilocibina, que é MDMA cogumelo, né? e ibogaína. E é incrível, assim, ele tem uma guria que era viciada em drogas pesadas, cracks e tal, ela teve uma recuperação incrível e ela conta, hoje ela é psicoterapeuta, né? Ela conta a trajetória, e eu penso muito nisso porque eu esqueço muito as coisas, e eu queria me tratar né? Eu espero que os estudos avancem. Eu posso ser cobaia. Alô, Natal. Me chama que eu vou. É legal que já está entrando aqui no Brasil, né? Assim, porque nos Estados Unidos está super, super avançado isso, assim, tem muito, assim, que acho que quebra certas barreiras também, que esse tempo eu vi um documentário, que eu não vou lembrar o nome, eu precisaria tomar alguma dose de alguma coisa para poder me lembrar, mas é um documentário que fala de várias dessas drogas, né, enfim, alucinógenos, psicodélicos e tudo mais, que estão entrando, estão voltando, na verdade, a entrar nesse escopo de cura, assim, que é com os traumatizados de guerra, né? Nos Estados Unidos tem muito, né? Porque os caras estão sempre mandando alguém para algum lugar, e aí, assim, o cara, eu tinha dificuldade para sair na rua, não sei o quê, e aí um acompanhamento terapêutico e tudo mais, e aí tem lá uma sessãozinha que o cara vai tomar ali o MDMA e tudo mais, e foi como se eu pudesse abrir o meu coração e ser abraçado pelo mundo. É uma coisa super bonita. E eles falam também aqui mesmo, na PUC faziam experimentos e estudam, pesquisam, que é o CBD, né? Que é o componente não alucinógeno. Ele não é psicoativo. O CBD. É um canabinoide. Da cannabis, o canabinoide, que é usado para questões de memória no Uruguai aqui, para... insônia. Mas lá na Olimpíada agora, né, o canabidiol não está sendo usado como remédio em várias coisas, né? Pois é, Mas então, é outra coisa que com o tempo vai cair também, porque não faz sentido. É uma leitura muito moralista de que a tua consciência não pode ser alterada, assim, não pode alterar. E mesmo no próprio caso da maconha, né, o THC tem muitas propriedades que são muito boas, para além de só ficar legal e tudo mais, né? Mas isso vai cair, né? Talvez a gente não veja, né? Mas só pode alterar com cachaça, entendeu? Que aí a cachaça está liberada. Pode alterar. Aí não é alteração. Não. Vocês viram a história do guri, aquele Paulinho, que fez um gol na estreia da Seleção Brasileira de Futebol? Viram a história, não? Não. De Exu? Do Exu, viu? A história de um arco, não sei como é o nome lá. E o cara é absolutamente consciente, assim, ele disse, Exu nos abençoa e tal. Ele disse, não, Exu não é o diabo, Exu é o abridor de caminhos e tal. Viu essa história? Não. Super legal, Mas o que tem a ver... Os caras fazem assim, ai, Deus, esse Deus. Sim. Entendi. Ele fez uma coisa com o Exu, entendeu? Que era o Deus dele lá, enfim.
Diz que é o Abre Caminhos, né? O cara é da religião mesmo. Eu vi uma materinha bacana agora de uma mulher. Eu não vi isso. É bem legal. Né? Ele é do futebol. Futebol, ele joga... Essa seleção dos jovens, né, que joga a Olimpíada, né, que acho que é menos de 23 anos, né? Ah, tá. Que bacana. Acho que é inédito isso, né? Totalmente. Sim. Só tem espaço para um Deus também no futebol, né? Tá, então vai lá, Diego. Tá, eu vou ler uma crônica do Antônio Prata, que eu tinha separado há um tempo, mas acabei nunca lendo, que fala, enfim, ele fala especificamente de um problema aqui, que é um problema que nos toca, na verdade eu não sei como é se tem como configurar isso aqui, mas enfim, é algo que eu achei que seria legal, porque tem a ver com o nosso funcionamento aqui, a nossa vida pelo Zoom e tudo mais, e eu achei que seria pelo menos divertido. O título é A Vida em Grande Angular, é de metade de maio desse ano. Há problemas maiores, sempre há. Considerando que daqui a uns bilhões de anos o Sol vai se transformar numa gigante bola vermelha, engolindo todos os planetas do seu sistema, o lado claro e o lado escuro da Lua, os anéis de Saturno, os camundongos, as orquídeas e as baleias azuis, a própria morte não chega a ser uma dor de dente na ordem geral das coisas. E, no entanto, doem os dentes. O molar que me aflige ultimamente é o fundo borrado do Zoom. Eu confesso que eu não sei como configurar isso, mas também acho que não ia querer, mas tudo bem. O molar que me aflige ultimamente é o fundo borrado do Zoom. Com a quarentena, perdemos a visão panorâmica sobre as pessoas, mas ganhamos como prêmio de consolação detalhes que em outras circunstâncias jamais veríamos. De março a dezembro do ano passado, eu tive muita dificuldade de me concentrar em lives e reuniões. Estava focado demais nos cabides, candelabros, quadros e cumbucas do pessoal. Durante aqueles primeiros meses de solitária, crianças passando no fundo, quadros feios ou bonitos, plantas, pezinhos e elásticos de exercício foram sorvidos como a água de um cacto por um cowboy sedento num velho bang-bang. O Boni tem vários livros sobre centros médicos ao lado de livros sobre culinária. O Ciro Gomes tinha uns halteres vermelhos em cima da cama. O Porchat tinha uma mulher pelada passando atrás. Eu não vi, Porchat. Todo respeito à sua senhora, ouvi você contando numa outra live, aliás, em que tinha atrás de si uma pintura comprada na Índia, se não me engano. Pensei em lançar um livro de fotografia só com estantes. Ou uma conta no Instagram. A estante da sala do Caetano Veloso. A estante da sala da Angela Merkel. A estante da sala do Faustão. Podia ser um tour também caríssimo pós-Covid. Tipo um cruzeiro. A pessoa paga uma fortuna e pode passar uma tarde na casa de um famoso, sem ele, fuxicando todas as prateleiras, caixas e gavetas. Uma viseira largada sobre uma poltrona mudou a minha visão sobre um conhecido. Eu tinha como um cara austero, serião. Em que situação ele usaria uma viseira? Seria de uma forma irônica, como, digamos, um fã de Wes Anderson calçaria um par de quichutes? Ou usaria a sério? É bom, protege o rosto do sol sem esquentar a cabeça. Mas é uma viseira, caramba. Nenhum ser humano usa uma viseira séria desde 87. Você, por acaso, usa uma carteira emborrachada da Company e um moletom da Pacalolo? Eu perguntaria, sem qualquer censura estética, mas morto de curiosidade. Trabalho há quase um ano com 11 pessoas que nunca vi, senão no 4x4 do computador. Não sei se o Fernando usa All-Star ou sapatênis, se a Renata tá de coturno ou melicinha. Difícil ler uma pessoa sem saber onde ela pisa. O Zoom é um cercadinho em que o cachorro não sabe se o rabo do outro está abanando. A moldura da casa era o que tínhamos, se não como termômetro, ou ao menos como um vislumbre de quem estava à nossa frente. Aí vem esse borradinho. Você só vê a pessoa. O entorno, geralmente incluindo partes das orelhas e do cabelo, parece que foi untado com manteiga para assar pão de queijo. Mano, libera essa moldura. Ao vivo, a gente tem lordose, escoliose, remela, cofrinho, alface no dente.
O Zoom já nos protege de 99,99% desses germes informativos, para usar a porcentagem do álcool gel 70%. Precisa, além de tudo, esconder a toalha do Vasco? A raquetinha de matar mosquito? A Fanta 2 litros pela metade? Vamos se ajudar, pessoal. Sob o desgoverno da família, ainda tem chão, até que o fim da pandemia nos permita voltar à vida em grande angular. E é isso, esse é o... O professor arranjou até uma moldura ali. Agora sim. Agora tá bem. Curtiu? Gostei. Mas eu não sei como é que faz o borradinho. Eu já vi em outros. Acho que mas não Skype... é isso, é borradinho. Isso não, borradinho, eu já vi no... Isso é uma máscara. Tem uns no Skype que fica, de fato, fica a pessoa meio que um fantasmão, assim. Estilo. Isso é simplesmente estilo, professor. Mas né? O borradinho é o fundo. Aliás, foi o maior sucesso. O fundo do Galera, semana passada, ganhou o Oscar de fotografia do ano, né? Porque as pessoas, todo mundo só se falava noutra coisa. Não. Aliás, até vou ler. Quando ele participou, eu só tinha lido a primeira novela, que o professor leu, né, que é o título do livro, Deus das Avencas. E aí tem a segunda, que é Tóquio, que ele falou que... O professor falou, né, que parece que está sendo negociado, que pode ser que... Olha, o professor lá botou umas bandeirinhas. Agora o professor vai ficar zoando. Eu disse que eu achava que podia ser comprada, porque tem toda a cara de ser roteiro de filme. Mas ele falou que parece que... Eles estão tentando, os caras eles vertem um pedaço da história para o inglês e tentam botar num agente. Olha, e a terceira é o Begônia. E agora eu estou assim, eu estou lendo a Tóquio e eu estou economizando, porque eu estou gostando muito, entendeu? Eu estou indo devagarinho para não... não quero que acabe, entendeu? Vou ler um trecho. Eu acho tudo tão incrível, tão... É um futuro tão possível, assim, parece que a gente está exatamente indo para esse lugar, né? Então, é uma distopia, né? Então, o narrador, em dado momento, diz o seguinte: 8 anos antes, eu tinha conseguido comprar o meu atual apartamento na Avenida Angélica com o dinheiro que minha mãe tinha me deixado. Situado no 7º dos 12 andares de um antigo edifício residencial meio afrancesado da elite paulistana, o apartamento tinha 250 metros quadrados de área útil. Com o auxílio de um empréstimo do Banco Mundial de Segurança Alimentar e atendendo às diretrizes municipais de zoneamento que obrigavam todos os imóveis daquela área a serem ocupados por unidades de produção de alimentos ou de insumos básicos, convertiu o apartamento numa fazenda urbana de aquaponia. Avenida Angélica é a avenida mais importante e frufru de Higienópolis, né? Então, é um lugar agora de diretrizes de zoneamento de produção de alimentos. Volto à leitura. No começo, os tanques dos peixes, feitos de improviso, com 2 piscinas removidas de uma demolição e os canteiros de hortaliças, ficavam em cômodos diferentes do mesmo andar. Eu recebia os dejetos para compostagem em garrafões fornecidos gratuitamente pela Sabesp todas as sextas-feiras. Num tanque de processamento que parecia um pequeno submarino de águas profundas, a pasta de esgoto humano era transformada em ração para tilápias e dourados de água doce. Os excrementos dos peixes eram convertidos por bactérias em nitratos que eram absorvidos diretamente pelas raízes das plantas, o que, por sua vez, regulava a toxicidade da água. A energia vinha dos painéis solares que cobriam toda a superfície externa do prédio, inclusive as janelas. Comecei a produzir quantidades cada vez maiores de agrião, quiabo, espinafre e tomates. 2 anos depois, o bom desempenho da fazenda me garantiu mais um financiamento público e consegui comprar o apartamento de cima. A fazenda passou a ter 2 andares.
O inferior era em grande parte ocupado por tanques de água doce e salgada, nos quais viviam peixes e crustáceos, e por unidades de processamento de esgoto mais modernas. No superior, ficavam os canteiros de hortaliças que foram ganhando a cor de abóboras, pimentões, batatas e feijões, bem como os canteiros de algas comestíveis e de outras variedades especiais que eu vendia como insumo para as indústrias de bioplásticos e combustíveis. No terceiro ano de atividade, a prefeitura instalou no meu prédio o encanamento que trazia o esgoto da cidade em torneiras diretamente ao interior das unidades. Consegui, às vezes em breves experimentos que mais tarde fracassavam e às vezes de maneira continuada, criar salmão, garopa, pirarucu, lagostas e enguias. Fui vencido em todas as tentativas pelos polvos, que sempre empreendiam, não, que sempre encontravam maneiras de sabotar os seus tanques ou empreendiam fugas espetaculares para outros cantos das instalações, o que às vezes, mesmo que meus cães mantivessem dos moluscos uma distância que arrisco descrever como reverente, resultava na sua morte e me deixava triste e angustiado por dias a fio. Eu achei incrível tudo isso. Professor, tá uma loucura de... Viu só que variedade que a gente tem? Olha só. Brincadeira. Opa, olha, agora caiu. Vazou. Vazou. A criança vai brincar aqui, estraga tudo. Como é que eu tiro essa merda agora? Agora vai ficar assim. Tá, ó, Daniel Galera, O Deus das Avencas. Estou achando maravilhoso. A primeira novela é incrível, né? É sensacional. Mas essa segunda eu estou curtindo. Enfim. O final dela é muito bom, dessa segunda aí também. Eu achei meio lento, assim, no geral, assim, até chegar lá, né? Não, a montagem, como tu diz, assim, a montagem da história é muito boa, né? Muito verossímil. Assim. Muito verossímil. Então, as pessoas, elas morrem, elas são escaneadas e depois os parentes ficam com aquele troço assim, que pode interagir, que pode ser um chaveirinho, uma almofadinha, uma boneca. Tu carrega o escaneamento da atividade cerebral no momento do escaneamento, né? Isso, e aí tu liga o troço e o troço interage contigo. E é uma loucura, Nossa, enfim. Professor, vai. Sem filtro agora. Vou na seriedade, como diria o Frank Jorge, seriedade. Tem um outro livro que eu comecei a ler e parei assim, de tanto desespero que me deu, que foi esse aqui, ó. A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, do Bruno Paes Manso. É um cara que tudo isso há muitos anos, né? O livro é também desse, assim, que a gente lê, não vira a página, né? E, bom, enfim, tem milhares de histórias aqui no meio e, como diz o título, ele faz essa ligação aqui do tempo dos Esquadrões da Morte até a Era Bolsonaro. Quer dizer, eu não cheguei no fim do livro, estou em menos da metade. Mas eu vou ler só um trechinho aqui para mostrar qual é como é que eu vou dizer assim, qual é a vantagem de ser miliciano em relação a ser traficante, por exemplo, no Rio de Janeiro. Um ex-chefe do tráfico me ajudou a visualizar essa diferença entre os dois. Por muitos anos, ele comandou o comércio varejista de drogas de uma importante favela ligada ao Comando Vermelho. Foi preso em 2014 e enviado a um presídio federal. Cumpriu pena até 2019. Então, se tornou evangélico e deixou o crime. Quando conversamos, ele havia acabado de ser solto e lutava para se adaptar à vida de assalariado. Na época em que era traficante, como número 1 da Boca, chegou a comandar mais de 200 pessoas. Segundo ele, esse era o tamanho de uma boca de médio porte para o padrão da cidade. Politicamente, contudo, a firma dele era poderosa por ocupar um território estratégico. Esse ex-traficante chegou a possuir mais de 40 fuzis. 40. Meu interlocutor comparou as receitas financeiras dos 2 empreendimentos criminais. Agora, escuta essa. Na comunidade que comandava, moravam cerca de 18 mil famílias. 18 mil famílias. Vamos supor, ele disse, que sejam cobrados R$10 por família de taxa de segurança. R$10.
como fazem as milícias. Seriam 180 mil reais por mês. Ele diz que os estabelecimentos comerciais pagavam mais. As lojinhas, os bares, os cabeleireiros. Lá na favela, por exemplo, são 200 empreendimentos. A 50 reais por mês, mais 10 mil reais. E ainda dá para lucrar com a venda de gás, água, gatonete, energia elétrica, transporte, terreno onde há espaço para vender ou alugar terra. Tudo isso deixa o cara milionário em 2 meses, ele calculou. O dinheiro, muitas vezes, é multiplicado pela prática da agiotagem, de emprestar dinheiro a juros, né? Que faz o capital girar, aquece o mercado e o empreendimento local. No caso do tráfico, segundo esse ex-traficante, a situação é mais difícil por diferentes circunstâncias, a começar pelo custo alto do negócio. O traficante paga 8 mil reais o quilo do crack no atacado, para ganhar de lucro 3 mil reais por quilo no varejo. No caso de um pó bom, ele custa de 14 mil a 15 mil reais para ganhar 6 mil de lucro no varejo. Para ganhar 60 mil de lucro, tem que vender pelo menos 10 quilos. Na estrutura de 2 centenas de funcionários que ele comandava, ele afirmou ter faturado cerca de 400 mil a 500 mil reais por mês, com lucro bruto de 150 mil a 200 mil reais. Essa receita, contudo, era usada para controlar as externalidades do comércio, que geravam despesas enormes, munição, armamento, arrego para policial, despesas com soldados, tudo isso faz parte. Na favela que está em guerra, o negócio não vai para frente porque os custos são muito altos, sobra pouco dinheiro para investir. Fiz dinheiro para muita gente, inclusive para a polícia, mas não posso reclamar, porque esses arregos me mantiveram vivo quando ele foi preso, né? Só que ninguém sai rico do varejo de drogas. Então é isso, é uma coisa de mercado, entendeu? Bah. Milícia dá grana muito mais fácil. É muito mais... Bruno Paes Manso, que é um super pesquisador da área, e acho que ele é sociólogo, né, uma coisa assim. Ele é autor de um outro livro que eu não li, que se chama A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Bah. Bem Brasil, né? Vamos lá, então, Diego. Eu vou ler 2 poemas aqui, que são de 2 livros diferentes, de 2 autores diferentes. Os 2 títulos dos livros já são muito sugestivos, acho que sobre o nosso assunto. E o que une esses poemas também é o fato de que eles falam aqui de experiências com outros estados aqui da região sul, né? Não vamos falar mal do Rio Grande do Sul, né? Então, né, vamos falar mal dos outros. E o primeiro deles é esse aqui, ó, que está nesse livro. São 2 livros bem recentes. Nesse livro aqui, chamado Preocupações, da Ana Guadalupe. A Ana Guadalupe é do Paraná, mas mora em São Paulo há bastante tempo. E aí esse poema aqui, o título, eu acho esse poema tão legal. O título é Infeliz em Santa Catarina. Fui infeliz em Santa Catarina, em manhãs tétricas voltando para casa, em tardes chuvosas, escorregando nas ruas, de chinelo e camiseta branca com um pássaro na estampa. Em Santa Catarina fui infeliz na maioria dos dias. Cultivei bicho de pé e outros parasitas. Os animais de casa tiveram pulgas e é claro que morreram jovens. No vento fatal de Santa Catarina, os eletrônicos mofaram ao mesmo tempo em orquestra. Não sobrou aparelho de som ou secador de cabelo para movimentar o quarto. Fui infeliz em Santa Catarina quando meu primeiro amor me chamou para um encontro que não passava de um culto religioso em que apenas o Espírito Santo me beijaria. Em Santa Catarina fui infeliz em casa, no ponto de ônibus, na ponte, na barraca de crepe, na pastelaria. Enquanto os catarinenses abriam os dentes e repetiam, meu senhor, guria. Comprovei nas praias perigosas de Santa Catarina que as águas do rio tendem a te afogar no mangue e as águas do mar podem trazer o cadáver de um homem em pleno domingo. Essa é a Ana Guadalupe aqui com as preocupações. Essa capa também é ótima. E aí eu vou ler mais um aqui na sequência, que é do Smart Ireli Neto. Esse título também é muito bom. Alguns Dias Violentos. Aqui a pegada é muito mais intimista, assim, mas eu vou ler um que tem um diálogo interessante aqui. O Ismar é do Rio de Janeiro, mas ele acho que na época da escrita desse poema ele tinha ido morar em Curitiba, então com isso a gente, né, pega Santa Catarina e agora pega a capital do Paraná. O título é
bruscas alterações climáticas. Aqui nesta cidade, onde me instalei há mais ou menos 2 anos, é absolutamente possível passar uma vida inteira falando com estranhos exclusivamente sobre o clima. A gente aqui nascida está o tempo todo aludindo a uma época em que o inverno não era tão rigoroso, o verão não era tão cruento e as oscilações de temperatura ao longo do dia eram sim perceptíveis, mas não tão brutais. Tenho sempre ocasião de perceber entre os nativos uma espécie de nervosismo geral quanto ao fato de que o clima já não se apresenta com a mesma consistência de antigamente. Uma angústia palpável diante de uma gradativa não correspondência entre o clima manifesto e as ideias acalentadas sobre o mesmo. O tempo está cada vez menos típico, corresponde cada vez menos ao que seria lícito esperar dele. A mim se afigura bastante claro que a exasperação dos aqui nascidos frente ao clima não vai totalmente isenta de medo. É como se alguma fronteira estivesse sempre a perigo de ser cruzada, como se o filho da casa, conhecido por seu comportamento imprevisível, começasse a mostrar-se não apenas inconsequente e tumultuado, mas sinistro, de alguma forma. A reescritura demandada pelo filho da casa após descobrirem-lhe um revólver na gaveta de roupas brancas. Esse é o Smart Ireli Neto, alguns dias violentos. E com isso, fechamos a região sul do Brasil. Mas esse texto caberia aqui, né? Sim, se refere a Porto Alegre. Ele nem está marcado propriamente, né? Mas, enfim, se juntar com dados biográficos, tem a ida dele para Curitiba, mas ele vale totalmente aqui para. Sim, vale. Tem um quê de distopia, essa coisa assim, de o tempo, né? O clima já não é. Eu sou uma Irene, eu fico falando dessas coisas. Porque tu acha que não faz mais? O inverno, eu acho que não faz mais. Não conhece esse frio desse inverno, tá foda. Esse aqui. Não, mas é que agora, olha, Irene, olha a sofisticação. No meu tempo de jovem, ele era mais era extenso e era menos. Tu vê, diz que vai fazer 30 graus aí daqui a pouco, entendeu? Aí tem uma oscilação que não tinha na minha memória. Acho que não. Não, porque na minha casa tinha o ritual, professor, de as roupas de inverno que eram baixadas, depois subir. Como é que tu vai manter esse ritual se... mas tu não te lembra? Tu ia para aula num frio do cacete e tinha que tirar tudo que era roupa, porque tava um calorão. Não. Aí não podia tirar tudo porque tava com pijama por baixo. No Instituto de Educação não era assim. Não. Isso só no São João. Bom, dava uma corridinha para jogar a bola no recreio, já estava assim. Mas isso Aí nós vamos ter que fazer um sarau sobre a temperatura. Volta ao passado, inverno. Bota um mute aí, professor. Desculpa, foi mal. Tá. O professor fica brincando com as molduras, fica fazendo sonzinho. Pô, cara, não presta atenção. Não, vou botar mais uma moldura bacana aqui enquanto isso. Opa, peraí. Eu clico errado. Irene! Velhinho, né? A Irene quer fazer graça no computador e agora sim. Agora é primeiro lugar, né? E agora, essa aqui é matadora. Estreia, agora né? Sentiu no Ocidente até agora, né? Agora voltamos. Esquema antigo. Old school. Legal. Deu, professor, ou quer continuar? Não me vem com máscara, professor. Tá. Tira o professor do ar, que não vai. Tá tumultuando. Bota ele no mute, tira a câmera dele. Tá, eu vou ler uma crônica
da Tati Bernardi, que foi publicada no começo de julho, quando, enfim, essa coisa da vacina, pô, parece incrível, mas aqui em Porto Alegre já estamos nos 30 anos praticamente, né? 31 anos. E São Paulo deve estar na mesma coisa, mas foi um pouquinho antes. Então, vou ler aqui. Quando foi se aproximando a data em que eu poderia me vacinar contra a Covid, amigos me aconselharam a entrar em um grupo de Telegram chamado Vacina SP para ficar informada sobre o tamanho das filas. Fila em São Paulo é um clássico, né? Mas, enfim. Fui logo aceita na aparentemente agradável massa dos amantes da ciência e não demorei a descobrir que o imenso grupo ali disposto estava unido por outra razão: perseguir enlouquecidamente o imunizante da Pfizer. Raquel, foto sorridente no dia do seu casamento, já estava puta, e não eram nem 8 da manhã. Eu adoro, porque as pessoas se revelam naquela fotinha, né? Mas vamos lá. Aspas. Vim até esse fim de mundo chamado Chora Menino, correndo risco porque o meu carro chama atenção e a Pfizer acabou de acabar. Deram 30 doses e já voltaram para AZ. Me recusei a tomar e quase fui linchada. Ainda tive que passar por isso. Fecha aspas. Na sequência, Andréia, foto na praia fazendo o V de Vitória, ou apenas um símbolo que ficou marcado para sempre como sou meio bobo e vou a festas com gente boba. Adorei isso. Na sequência, Andréia, com a foto na praia fazendo barará, respondeu, aspas, defende-se tanto a democracia nesse país e na hora que a gente quer escolher a marca da vacina ou se vai tomar vacina, simplesmente não podemos? Interrogação, exclamação, fecha aspas. Fábio, foto correndo em uma maratona, escreveu em caixa alta. Na Alexandre Dumas, deve ser Dumas, mas ninguém deve falar Dumas, né? Na Alexandre Dumas parece que tem. Dezenas de pessoas começaram, então, a colocá-lo contra a parede. Você acha ou tem certeza? Não é só para gestante, não? O rapaz, então, disse que seu pai diz que em outro grupo de Telegram disseram que achavam que tinha, sim. E então o povo se irritou com aquele uso exagerado de verbos repetidos e cheios de incertezas. Aspas. Você pode confirmar e dar alguma posição para a gente, Fábio? Fecha aspas. E então chegou o Douglas, foto do escudo do Palmeiras, e mandou a real. Olha a real. O Dória tem o plano de desovar. O Dória tem o plano de desovar toda a Coronavac, sair como o grande salvador do país e se eleger. Então, ele mandou segurar toda a Pfizer e só dar a Coronavac. Fecha aspas. Só que o Douglas não havia percebido que tinham acabado de postar que, especificamente naquele dia, a Coronavac estava mais em falta que a Pfizer. Selma, foto de cachorro, ficou sentida. Aspas. Pessoas que trazem fake news ou teoria da conspiração deveriam ser banidas. Raquel, nossa guerreira, que tem o carro que chama atenção, apareceu algumas horas depois, estava agora em um posto na Barra Funda. Ai, gente, rezem por mim. Falou então que uma senhora passou avisando as pessoas da fila que só iam dar mais 5 desses da Pfizer, 5 doses da Pfizer, e já mudariam para AZ. Eles se comunicam assim, ela bota entre parênteses, como se AstraZeneca fosse nome de um criminoso íntimo. Raquel contou as cabeças à sua frente e eram 8 desgraçadinhos. Se ela tivesse chegado alguns minutos antes com o seu carro, que chama atenção, receberia, enfim, em seu bracinho, o que sua mente acreditava ser o néctar da luxúria científica em forma de privilégio.
mas deu errado. E eu já assisti aquele Telegram como a uma novela, em que torcemos para que Raquel continue perambulando desesperada pela cidade em seu carro, que chama atenção. Eis que voltou Fábio, dizendo que havia se enganado e que talvez tivesse Pfizer na chácara Santo Antônio e não na tal Alexandre Dumas. Daí a galera foi mesmo a loucura. Alexandre Dumas fica na chácara Santo Antônio, cara. Puxa, ele não sabe nem o que está falando. Mas adivinha quem foi parar na chácara Santo Antônio? Sim, a Raquel, que mais uma vez perdeu a viagem. Vejam, antes de apontar meu dedinho julgador para o colega sommelier de vacina, preciso dizer ao leitor que tomei AZ, também vou chamá-la assim, lamentando não ser Pfizer. Temi os efeitos colaterais, mesmo sabendo que medo a gente tem que ter é de ser idiota e de morrer de Covid. O posto estava completamente vazio, o que tem sido uma constante quando se oferece AZ. Cogitei se não é disso, lá no fundo, que o paulistano tem tanto medo. Lugar sem fila. Tá, então, a Tati Bernardi, eu achei muito divertido, agora a leitura não foi tanto, mas, enfim. O Alexandre é primo do Dentro. É dentro do Umas. Tá certo, dentro do Umas. Eu queria ler aqui só um pedacinho de um e-mail que um cara mandou, e ele escreveu um negócio que eu adorei, que ele disse assim, ó, agora tem que achar só um pouquinho. Aqui, ó. Escutei o episódio de aniversário quando fazia compras, aquele que a Angélica participou de Berlim, né? E quase morri de rir quando tu comparou os preços do Zafari com os de Berlim. Lembra que teve essa conversa aqui, que ela falou que era, né, que dava para viver como artista, né? O que, por sinal, deve ser uma cena bastante curiosa. Uma pessoa de máscara e fones de ouvido rindo num corredor do supermercado com um cesto de compras pendurado no braço. Obrigado por isso. E aí eu me lembrei de falar aqui para os telespecs e rádio ouvintes que esse programa que vai aqui no YouTube, ele também fica em podcast, tanto no site da Rádio Elétrica, quanto no Spotify. Então, tem muita gente que faz isso, que não gosta de ver live, ver vídeo e tal. Baixa o podcast, né, faz o download e ouve quando vai fazer compras no outro supermercado, que não o Zafra, que nós vamos saber depois qual é o supermercado. Quando estiver caminhando no parque, quando estiver andando de carro, né, baixa, porque aí não precisa estar né, online, pode ouvir. E aí muita gente comenta que funciona bem, né? É um áudio bom de ouvir, né? Não precisa ficar nos vendo aqui, mas eu acho que ele funciona bem como áudio. Modéstia à parte. Ai, modéstia à parte, né, gente? Vamos dar real aí. Nós só não sabemos como monetizar isso, né? Mas dá certo. Essa parte de monetizar, aí tu não pode falar mal do Zafari, tu não vai poder falar mal da Panvel. Se a Taurus resolve comprar uma cota, aí tu vai ter que falar. Vamos falar com a Taurus. Não sabemos como monetizar, mas enfim. Tá, mas eu tenho uma sugestão. Tá. Repetir o endereço do nosso Pix aqui, ó. Que é a nossa única monetização. Que é uma monetização violenta. Não, eu ia comentar de brincadeira, mas a sério. Não, mas aí tu não vai falar, tu já passou essa parte, tá aqui, ó. Katia@radioelétrica.com. Tem a conta do Banco do Brasil também. Não, na verdade, assim, a gente é sustentado por vocês, telespecs, rádio ouvintes. Então, não trabalhamos público, né? Com publicidade. Não, é muito mais legal, porque a gente trabalha graças ao apreço e a gentileza e generosidade dos nossos telespecs. Mas fala aí o que tu ia falar. Não, eu ia comentar que esses tempos a Melissa, tu conhece a Melissa também, Kátia, me falou, ela é uma das pessoas que ouve com frequência em podcast, assim. E aí ela me falou, a Melissa mora nos Estados Unidos, aí ela estava contando que foi viajar, eu fui até São Francisco, uma viagem de 3 horas e ouvi 2 saraus na sequência. Só que às vezes
ela ouve uns mais antigos, assim. E aí isso acontece com outros amigos que eu tenho também, que às vezes comentam como se tivesse acontecido ontem. Ah, porque aquele que tu leu, assim, caramba, eu não sei qual foi. Mas é muito legal, assim, acho que tem uma galera que me fala, assim, de pessoas que estão longe, principalmente, que nos ouvem, só nos ouvem. Já tinha uma galera que tinha uma tradição de ouvir, porque o sarau gravado existe muito antes da pandemia, né? Muito antes, Desde, a gente acho que gravava no 2010, né? No Ocidente, Ocidente. é. Então já tinha um pessoal que tinha esse hábito de ouvir estando longe, né? Mas e vocês que estão aqui nos assistindo e aqui conversando no chat, não deixem de nos assistir, nós gostamos de fazer, estamos aqui, né? E era isso. Tá, e aí, mais alguma coisa? Eu tinha um monte de leitura a mais aqui, mas eu só vou mostrar então um livro que eu queria ler. Tá. Na verdade, eu queria ler um trecho desse livro da Eliane Brum. Mas lê. Lê para fechar aí, Bruno. Lê para fechar. Mas esse é melancólico. Tudo bem, mas é o teu clima, né, depois professor? depois tem canja e vai dar um up. É que tem esse livro aqui, ó. Vocês já ouviram falar desse livro, não? Não. Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira, Júlia Marisa Secula e Luana Chabib. Puta, baita livro, olha esse mapa aqui da frente. É um livro otimista e lindo aqui, ó. Cheio de coisinha colorida aqui no meio, ó. Figurinha, cheio de figurinhas. E não o cara faz ele e as gurias fazem uma leitura das possibilidades da economia verde, sustentável, mas assim com números, né? Dizendo que a tese otimista é que o Brasil pode ser um grande player mundial, e aí tem a ver com esse mapa aqui da abertura. Esse mapa aqui é o de quanto de área verde tem aqui na América do Sul e aqui na África, né? De potencial verde, bababá, enfim. Mas eu vou ler, então, o negativo. Vou investir na melancolia. Porque esse aqui é um livro que eu já li, de vez em quando eu dou uma passada para tentar me lembrar, e aqui tem uma cena que é a seguinte: aquela usina de Belo Monte, sabe, que agora está provado que é um desastre, é uma coisa medonha, né? A Eliane Brum conversou, ela reproduz aqui a conversa com um padre, um bispo, que recebeu o Lula lá, achando que, na época que o Lula estava no primeiro mandato ainda, e levando a maior fé, assim, que o Lula ia ser o cara e tal, que ia respeitar a lógica da Amazônia, a lógica dos ribeirinhos, dos índios e bororó e tal, né? E foi uma frustração do começo ao fim, assim, porque, enfim, o Lula conversou com eles, parecia que tinha aceitado essas premissas, que, aliás, são premissas legais, né? De tu ter que consultar a comunidade afetada numa barragem e tudo mais. Enfim. E aí, então, eu vou ler um trechinho aqui, porque daí, então, depois dela contar essa história, né, de que os caras foram ignorados nesse processo, então, ela conta assim que estavam os procuradores federais, mais as populações do local, índios e ribeirinhos, querendo convencer o Lula de que não podia fazer Belo Monte, que era um absurdo aquilo e tal. E, de outro lado, estavam os caras do business, entendeu? Que eram os caras que diziam, não, tem que ter, porque tem que gerar essa energia, blá, e tal. Aí ela faz um comentário, então, que eu vou ler. Diz assim, o subtítulo aqui é Belo Monte, o ovo da serpente. Lula é um produto da Grande São Paulo, região urbana e industrializada, com muito concreto e aço, um filho da classe operária ansiosa por progresso e mercadorias. E foi com essa visão de mundo que ele governou o Brasil. Suas contradições no poder, radicalizadas por sua sucessora, estão desenhadas na usina hidrelétrica de Belo Monte. Quem quer compreender Lula e o PT no poder tem que obrigatoriamente olhar para Belo Monte. E isso desde o primeiro mandato de Lula. Belo Monte é o ovo da serpente que revelava tanto o que já era como o que seria. Belo Monte é também uma obra que a ditadura militar tentou fazer, mas não conseguiu, devido à resistência dos povos indígenas do Xingu e dos movimentos sociais da região de Altamira, no Pará, no passado um dos mais organizados da Amazônia. Só o PT poderia fazer Belo Monte, exatamente porque ninguém acreditava que o PT faria Belo Monte. A maioria das lideranças dos movimentos sociais da Amazônia era também fundadora do PT na região de Altamira. Em 2004, no segundo ano do primeiro mandato do Lula, descobriram que o projeto de Belo Monte havia ressurgido na mesa da então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, mas tiveram dificuldade de acreditar. Quando, alguns anos mais tarde, ficou claro que Belo Monte se materializaria no Xingu, um dos maiores e mais biodiversos rios da bacia amazônica, já era tarde demais para organizar a resistência.
Os movimentos sociais racharam, barará, barará. Aí o último paragrafinho. Belo Monte aponta pelo menos 4 marcas do PT no poder. E isso aqui é uma crítica que nós temos que fazer aos nossos queridos companheiros petistas. Número 1, um projeto de desenvolvimento ultrapassado e predatório, baseado em grandes obras e na reprimarização da economia. Que é isso, né? Desindustrializa e tal, investe tudo na produção de commodity e tal, né? E ignora os desafios da crise climática. 2, uma visão colonizadora da Amazônia, na qual a floresta é um corpo para a violação e extração de matérias-primas para exportação. 3, o esquema de corrupção, já que o controverso leilão da usina, cujo arquiteto foi o ex-ministro de governos militares Delfim Neto, se denuncia que a hidrelétrica geraria mais propina do que energia. E 4, a conversão de povos da floresta em pobres urbanos. Então, aqui a má notícia está aqui. Ó. E a má notícia é antiga, né? Não, e agora tem, não sei se vocês viram agora, semana passada, a crise climática gerou aquelas coisas lá na Alemanha, na Holanda, não sei o quê, e na China, choveu em 3, numa determinada região, choveu em 3 dias o que chove durante um ano. Inundou o metrô, vocês viram aquela história? Os caras dentro dos vagões do metrô com água no pescoço, assim. É isso, né? Belo Monte é um pedacinho dessa história, mas faz parte dessa história, né? É uma coisa... Eu me lembro na época da campanha, numa das campanhas aí de eleição, de reeleição, sei lá, do PT, na vida eu tentando convencer uma conhecida minha, e ela disse assim, não, para mim o limite é Belo Monte. Para mim também realmente é uma crítica que tem que ser feita, né? É isso. É bem complicado. A gente tem que conviver com isso e tem que, né? Tem que fazer a crítica. Tem que fazer, né? E aí a visão otimista está nesse livro que nós vamos falar. Vamos falar dele outra hora ainda. Vamos falar, bem legal. É Paraíso Restaurável, né? Isso. Paraíso Restaurável. É possível, né? Mas é que para isso precisa ter uma visão. Colorido, assim, bonito, sabe? Eu adoro gráfico. Gráfico, eu adoro gráfico também. Eu sou louca dos gráficos, né? Então era isso, né, meus queridos? Estamos juntos, então vamos seguindo. Mais alguma coisa que queiram falar? Não, tá, era isso, né? Posso botar mais um filtro aqui, se vocês Bota quiserem. aí, professor, para fechar. Para fechar. Filtro professoral, tá? Tá, mas espera aí, primeiro eu vou chamar... não, esse aí não, tem que ser um mais... Tá, procura um outro enquanto eu anuncio a nossa canja e a gente dá o tchauzinho com o professor de coisinha, de chapéuzinho. Filtro natureza, então. Natureza. Esse é muito sutil. Até é limitado o repertório de escolhas aqui. Vamos ter que ver isso daí, professor. Ali. Ficou bonito. Sim, tá. Bueno, queria então chamar a nossa canja, para mim também é uma alegria. Quando eu assisti ao primeiro show da série de 2 shows do SOS Ocidente, que aliás foi um sucesso, né? Nós participamos também, o Sarau Elétrico, foi super bacana, o evento todo, a vibe e tal. O Flu tocou 2 músicas, né? Com uma banda bem legal, o Granja na guitarra, o Calcanhoto, Cláudio Calcanhoto na bateria, e ele, o Flu, que é baixista e canta e compõe. O Flu que está na cena musical aqui do Sul desde 1749. É a época do Marquês de Pombal, mas... A formação era Marquês de Pombal. O Flu no baixo. E o Marcelino, José Marcelino de Figueiredo na bateria. E diz que parece que tinha o Lime Silva e o Duque de Caxias. Lime Silva era a categoria júnior. Tá, mas o Flu participou do Taranatiliça, da Urubu Rei, e depois foi pro The Fala, né? E figuraça, e as músicas que ele compôs são muito divertidas, assim, eu adoro, tem uma coisa muito leve, assim, muito engraçado e muito bacana. Ele vai tocar pra gente, então, uma alegria receber o Flu aqui pela primeira vez nessa versão online, ele que já tocou em vários saraus lá no Ocidente. Então, o professor vai mudar o filtro para dar tchau ou vai deixar as folhinhas? Deixa as folhinhas, tá bonitinho. Eu tinha achado aquele ali, mas vocês acharam um pouco?
Bota de narizinho de porco, assim, com a orelhinha. Tem um aqui, não, isso é muito ridículo. Pô. Professor, pô, quer brincar, mas... quer brincar, mas quer... Vou fazer para vocês aqui, então. Um enigmático, assim, então. Aqui, enigmático. Enigmático esse? Tá. Carregando, hein? Tá carregando. Achei que era um baseado, mas... Cada um com as suas referências, né? Então tá, galera. Fiquem com o Flu até semana que vem. Bye, bye. Valeu, tchau. Obrigada, Kátia Suma, por ter convidado aqui o Flu, teu amigo de anos, né? Desde Fala. Tocando The Fala, tocando várias bandas daquele período ali, anos 80, né? Daí eu lancei esses 4 álbuns e a Kátia agora me chama para esse programa que é incrível. Já tem mais de 20 anos também lá no Bar Ocidente, o nosso grande Ocidente. E tenho todo esse prazer, então, de começar tocando aqui uma musiquinha que o Paulinho da Viola eternizou nos anos 70, que se chama O Meu Mundo é Hoje. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, e assim morrerei um dia, sem arrependimentos, sem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se arrastam pelo chão, condenando a si mesmos por dinheiro ou posição. Nunca farei parte desse enorme batalhão, que eu sei que além de flores nada mais vai pro caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Tá. Chamei aqui meu amigo Luciano Granja para tocar agora essa música chamada Rei do Mundo, do meu amigo Tonho Croco, que ele me deu de presente. Vamos lá. Eu achava que sabia tudo e que os outros não sabiam nada. Eu achava ser o rei do mundo e era só o que importava. E eu estava errado. E eu estava errado. Eu queria as coisas num segundo e a toda hora lhe beijar, mas levei a sério 1 minuto
que eu fiquei a te esperar. E eu estava errado, mas eu estava errado. Ei, Lua. Eu queria as coisas num segundo e a toda hora lhe beijar, mas levei a sério 1 minuto que eu fiquei a te esperar. E eu estava errado, e eu estava errado, e eu estava errado, e eu estava errado. Ok, e para acabar, vou tocar uma música da minha banda que eu fiquei mais tempo, que chama De Fala, uma música de 84. Vambora. Não me mande flores, eu parei de bater no interfone, eu não preciso do seu amor. Pare de me torturar, não ouse me ligar, eu não preciso do seu amor. Eu não amo você, eu não amo você, eu não amo você, eu não amo. Eu não amo você, eu não amo você, eu não amo você, eu não amo. Sua roupa combinada jamais vai me conquistar.
Eu não preciso do seu amor. Chorar implorante, suas cartas de amor. Eu não preciso do seu amor. Eu não amo você, eu não amo você. Eu não amo você, eu não amo. Eu não amo você, eu não amo você. Eu não amo você, eu não amo. Não me mande flores, pare de bater no interfone. Eu não preciso do seu amor. Pare de me torturar, não ouse me ligar. Eu não preciso do seu amor. Eu não amo você, eu não amo. Eu não amo você, eu não amo você. Eu não amo você, eu não amo. Eu não amo você, eu não amo você. Eu não amo você, eu não amo. Eu não amo você, eu não amo você. Eu não amo você, eu não amo. Eu não amo. Eu achava que sabia tudo e que os outros não sabiam nada. Eu achava ser o rei do mundo e era só o que importava. E eu estava errado. E eu estava errado. Eu queria as coisas num segundo e a toda hora lhe beijar, mas levei a sério 1 minuto que eu fiquei a te esperar. E eu estava errado, mas eu estava